Último bloco, pessoal. Você chegou até aqui. Se você já assistiu às aulas de Direito Material, então, você já está praticamente pronto para o que vem, para o que der e vier nessa prova, porque uma parte vai ser a reforma trabalhista. E aí, não é só de reforma que vive a prova, mas essa já é uma grande, grande parte. E junto com a revisão da reforma, nós falamos também de muitos outros assuntos. Então, tenha certeza de que você já está lá na frente. Bom, olha só, e agora vamos falar sobre o recurso de revista. Recurso de revista é nosso recurso preferido. A reforma mudou algumas coisas quanto ao recurso. O recurso de revista, gente, disse isso aqui, ó. Sob pena de não conhecimento, o recurso de revista agora tem que demonstrar transcendência. Ele também, lá no parágrafo 1º-A, determina que você transcreva na peça recursal, caso suscitado uma preliminar de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi feito o pedido, em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido para cotejo e verificação de plano da ocorrência da omissão. Aí você pensa, meu Deus, o que é isso, grego? Eu já vou te explicar. Nós vamos ver isso, vamos ver a transcendência. E mais esse parágrafo 4º aqui do artigo 896 da CLT. Parágrafo 14º. O recurso de revista é um recurso simples. Vou mostrar para vocês. Primeiro, tudo na vida do processo, o grande erro do processo é não começar pelo começo. Existem, gente, os recursos no processo do trabalho, eles têm dois tipos de natureza. Vou escrever aqui. Não rejeita a natureza, prometa. Confie, confie. Existem dois tipos de natureza. Eu tenho os recursos de natureza ordinária, bem simples, bem rápido. E nós temos os recursos de natureza extraordinária. Olha, o RO é um recurso de natureza ordinária. O agravo de petição também. O recurso de revista é de natureza extraordinária, os embargos ao TST de natureza extraordinária e o recurso extraordinário também é de natureza extraordinária. Os recursos que têm natureza ordinária, como é o RO e o agravo de petição, eles têm que objetivo? O objetivo deles é o de revisão da decisão. O objetivo deles é de garantir o princípio do duplo grau de jurisdição. Quais são as matérias passíveis de recurso? Todas. Matéria de fato, matéria de prova, questões de direito, todas. Quais são os recursos? E os recursos de natureza extraordinária? RR, embargos ao TST, recurso extraordinário. Vou te fazer uma pergunta. O princípio que vigora em nosso ordenamento jurídico é do duplo grau de jurisdição ou é do triplo com o recurso de revista, ou do quádruplo com os embargos ao TST, ou do quíntuplo com o recurso extraordinário? Não, é do duplo grau. Não é nem do nem do triplo, nem do quádruplo, nem do quíntuplo. Não é nada disso. Os recursos de natureza extraordinária, então, eles não se propõem, não cabem sempre, não se propõe a revisão da decisão, não cabem sempre. Eles estão aqui para quê, se o princípio é do duplo grau de jurisdição? O objetivo deles é a uniformização da jurisprudência. O objetivo deles é garantir a aplicação da lei federal ou da Constituição. Então, esses recursos não cabem sempre. Quais são as matérias passíveis de serem discutidas em recurso de revista? Matéria de fato? Não. Matéria de prova? Não. Sabe o que choca na hora da prova, mas é verdade? Os recursos de natureza extraordinária não estão preocupados com seus fatos, não estão preocupados com as suas provas, não estão nem aí para os seus problemas. Agora choca. Eles não estão preocupados com a justiça da decisão. Não. Eles querem saber da análise das questões exclusivamente de direito. Ariana, como é que eu vou saber se a questão é ou não é exclusivamente de direito, se é ou não é de lei? Aqui, gente, tem uma técnica bem simples para você. Leve para a prova dona testemunha. Dona testemunha. Sim mesmo. Dona testemunha, lá do seu setor, entre as 15h15 e 16h45, submeta ela a matéria que o examinador quer que você discuta em recurso de revista. A senhora via qual era a base de cálculo do adicional de periculosidade?
A senhora via se era o salário base ou se era o conjunto de parcelas de natureza salarial? Ela não sabe. Não cai bem, não pode responder, não é uma matéria de fato ou de prova. Dona testemunha, a senhora via se o reclamante trabalhava até depois do horário? Isso ela sabe. Isso não é matéria de recurso de revista. Mas se dona testemunha ou seu perito não sabem responder, é uma questão de direito. Dona testemunha, pergunta para ela, leva ela para a prova. Recurso de revista só cabe quando a questão for exclusivamente de direito? Ótimo. Quais são as hipóteses em que você vai pensar em um recurso de revista? São duas. Só cabe em dois casos. De decisão do TRT, TRT em RO, e de decisão do TRT, TRT em agravo de petição. Só. Do TRT, TRT em RO, ou do TRT, TRT em agravo de petição. De uma sentença proferida pelo juiz do trabalho. Olha, estou construindo a linha do tempo aqui no primeiro caso. Da sentença cabe RO para o TRT. Do RO você vai pensar em quem? Em RR, recurso de revista para o TST. Agora, recurso de revista cabe sempre? O princípio é do triplo grau de jurisdição? Não. Só cabe quando a questão for uma questão exclusivamente de quê? De direito. Se na dúvida, pergunta para a dona testemunha. Basta que a questão seja exclusivamente de direito para caber o recurso de revista? Não, se exige mais. Se exige que estejamos diante de uma das hipóteses específicas de cabimento desse recurso de revista. Por exemplo, no procedimento sumaríssimo, só cabe quando ofender a Constituição, dois S, súmula do TST ou súmula vinculante do STF. Sumaríssimo. Bom, que mais? Só cabe quando, além disso, basta? Não, a matéria tem que estar pré-questionada. Tanto se fala sobre esse pré-questionamento da matéria, tanto se fala, mas é uma coisa tão simples. Sabe o que é matéria pré-questionada? Matéria pré-questionada é a matéria que você recorreu e que foi tratada no acórdão impugnado. Matéria pré-questionada é matéria tratada no acórdão impugnado. Então, sempre que vier na sua cabeça, matéria pré-questionada é matéria tratada, é só isso. Vou te mostrar. A mudança da reforma passa por aqui. E o último, basta que a questão seja exclusivamente de direito, que você esteja diante de uma das hipóteses específicas de cabimento e que a matéria esteja pré-questionada? Não, ainda se exige mais, se exige a transcendência. Transcendência. Com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social e jurídica, você não vai decorar porque não precisa estar lá no artigo 896A da CLT. Mas econômica é quando for de elevado valor, já vamos marcar lá no artigo. Política, quando contrariar a súmula do STF ou do TST, súmula. Lembra, os ministros são indicados pelo presidente? Pensa então em política assim. Social, quando o recorrente for o reclamante e ele estiver postulando direitos sociais previstos na Constituição. E jurídica, quando houver uma interpretação nova acerca da legislação trabalhista. Então, econômica, política, social e jurídica. É como a transcendência para o recurso de revista está para o recurso de revista como a repercussão geral está para o extraordinário. São raros os casos que atingem mais pessoas que serão admitidos. Mas são duas as hipóteses de recurso de revista. A segunda, de uma sentença proferida pelo juiz na execução. Olha, cuidado. Nunca caberá RO. De uma sentença proferida pelo juiz na execução, cabe agravo de petição para o TRT. E dessa decisão do agravo de petição, você vai pensar em recurso de revista para o TST. Afinal, o princípio é do duplo grau de jurisdição e não do triplo. Agora, recurso de revista cabe sempre? Não. Só cabe quando? De olho aqui no quadro. Quando a questão for uma questão exclusivamente de direito. Se a questão for exclusivamente de direito, já quer dizer que cabe o recurso de revista? Não. Quer dizer que você tem que ainda estar diante de uma das hipóteses específicas de cabimento desse recurso de revista. A matéria tem que estar pré-questionada. Matéria pré-questionada é a matéria tratada no acórdão impugnado. E, além disso, tem que haver transcendência, que você não vai decorar porque está lá no 896A. Bom, gente, aí o que acontece? Você tem
um acórdão do TRT. Você interpôs um recurso de revista. Então, tinha uma sentença, da sentença o RO, do RO, você pensa em interpor o recurso de revista contra essa decisão do TRT em RO. Mas o fato é que, olha o que aconteceu. Foi interposto o recurso ordinário e você recorreu da base de cálculo do adicional de periculosidade. Porque o juiz tinha entendido que era o salário base. O juiz tinha entendido que era o salário mínimo e você queria que fosse considerado o salário base. Então, base de cálculo do adicional de periculosidade. Você recorreu. Aí o TRT proferiu o acórdão. Quando ele profere o acórdão, duas possibilidades. Ele manteve nos dois casos a sentença, entendendo que era o salário mínimo. Sentença ruim. Ele entendeu que é o salário mínimo. E não o salário base, como tem que ser. Mas, no primeiro caso, ele tratou da matéria. Tratou. Ele disse por que ele entendia que tinha que ser o salário mínimo. Tratou da matéria. Se ele trata, então você recorreu da base de cálculo do adicional de periculosidade. O TRT proferiu uma decisão horrível, mas tratou da matéria. Se ele trata da matéria, ela está pré-questionada. Matéria pré-questionada é matéria tratada no acórdão impugnado. E o caminho para o recurso de revista está livre. Porém, no segundo caso, acompanhe comigo. Você recorreu da base de cálculo do adicional de periculosidade. O TRT, ao proferir o acórdão do RO, manteve a sentença, o que é ruim, eu já sei que é ruim. Mas ele não disse por quê, não adotou uma tese, não tratou da matéria. Se ele não trata da matéria, se a matéria não está tratada, ela não está pré-questionada? Não está pré-questionada. Porque matéria pré-questionada é matéria tratada no acórdão impugnado. E aí o que acontece é que você não pode interpor o recurso de revista, você não pode interpor. Você tem que, diante da omissão, opor o quê? Embargos de declaração. Imagine comigo que o TST não julgou, para ficar bem claro, não julgou o seu pedido de adicional de periculosidade. Não julgou. Não julgou. Não viu que tinha um laudo pericial. Olha, não apreciou o laudo pericial. Ele se omitiu completamente. Você, ao julgar, o juiz fez isso. Ao interpor o recurso ordinário, você falou para o TRT para julgar o seu pedido de adicional de periculosidade, tendo em vista que havia o laudo pericial que comprovava a periculosidade. Então, havia um laudo pericial comprovando a periculosidade e, mesmo assim, o juiz julgou improcedente o seu pedido de adicional de periculosidade por ausência de provas. Agora sim, um exemplo exato. Ele julgou improcedente o juiz ao proferir a sentença. Diz que não restou comprovado. Aí o que você fez? Você interpôs o recurso ordinário, pedindo a reforma da sentença, dizendo que a sentença não podia ser mantida porque o laudo pericial era claro ao constatar que havia periculosidade. Ótimo. Ao proferir o acórdão, o tribunal não tratou do adicional de periculosidade, não tratou, disse que mantinha a sentença, mas não cogitou em se pronunciar se existia laudo, se não existia laudo, se confirmava a existência do laudo ou não. Logo, a matéria não está tratada. Se ela não está tratada, ela não está pré-questionada. Cabe embargos de declaração, não cabe recurso de revista. Você vai dizer, olha, eu recorri do adicional de periculosidade pedindo para o tribunal se manifestar quanto ao laudo pericial, se acolhia, se não acolhia. O tribunal disse que mantinha a sentença, julgando o meu pedido inteiro de adicional de periculosidade improcedente, mas não adotou uma tese a respeito da matéria, não disse por que desconsiderou o laudo, se desconsiderou, se não viu, não tratou da matéria. Se ele não trata da matéria, ela não está pré-questionada. Aí você tem que opor o quê? Embargos de declaração. Foi o que você fez. Só que aí você opõe os embargos. Os embargos, eles são dirigidos no tribunal ao juiz, ao relator, dizendo o quê? Tribunal, você errou. Você se omitiu. Eu recorri da base de cálculo eu recorri do adicional de periculosidade porque havia um laudo e você não tratou. E aí ele pode agora falar, ops, é verdade, e tratar da matéria.
Se ele agora trata da matéria, maravilha! A matéria está pré-questionada e o caminho está livre para o recurso de revista. Você disse que havia recorrido quanto à matéria, mas que houve omissão. Ele não tratou da matéria. Ele tratou agora com os embargos da matéria, ela está pré-questionada e lá vamos no nosso recurso de revista. O problema é se ele continuar dizendo não tem omissão nenhuma e, mais uma vez, não tratar da matéria. Como você não pode fazer justiça com as próprias mãos, não é? Não pode xingar o juiz, nem nada assim. Você fez o que estava ao seu alcance, que era opor os embargos de declaração. O TST, numa súmula, que é 297, deixa bem claro que entende que você fez a sua parte. E então, ele considera a matéria pré-questionada. Considera a matéria pré-questionada. Ela não foi tratada, ela considera-se pré-questionada. E o seu caminho está livre para interpor o recurso de revista. Só que o que você vai fazer quando chegar lá no TST? Fofoca. Você vai fofocar do TRT. Você vai dizer, ô TST, eu queria dizer para você que o TRT não trabalhou. Analise comigo, vem cá. Eu recorri do adicional de periculosidade. Eu recorri, está aqui. Ele não tratou da matéria. Então, eu pus embargos de declaração, dizendo que tinha recorrido e dizendo, vai, tribunal, trata da matéria, diga que sim. E sabe o que ele fez depois, quando eu pus os embargos de declaração? Não tratou da matéria de novo? Conclusão, não trabalhou. Eu queria dizer que o TRT não trabalhou. Em termos técnicos, o que quer dizer o TRT não trabalhar? Quer dizer que ele não prestou a tutela jurisdicional. Então, eu quero a nulidade desse acordo por negativa de trabalho do TRT, de prestação jurisdicional. Eu quero isso. E, assim, o TST vai avaliar, ok? Com isso, gente, o que você tem que fazer? A reforma quer, num caso como esse, em que você vai no seu recurso de revista e traz uma preliminar de nulidade, de fofoca, de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, que você mostre onde está no seu recurso o trecho em que você aponta a omissão do acórdão. E depois que você mostre que você opôs os embargos de declaração e que foi mantida a omissão. Trate da decisão de embargos em que foi mantida a omissão. Ele quer que você mostre que isso aconteceu. Olha como você vai ver agora. Só antes, quando o TRT não trabalhar, vem a súmula 459, que versa sobre a nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Olha, o conhecimento do recurso de revista, quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, pressupõe decisões a violação desses artigos que falam da fundamentação da decisão. Ele não julgou. Agora, quando no seu recurso de revista você vier com isso, olha o que o parágrafo 1º-A exige, que você transcreva na peça recursal. No caso de suscitar essa preliminar de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre a questão. E aí o trecho da decisão do tribunal dos embargos, que rejeitou os embargos quanto ao pedido para cotejo de verificação de plano da ocorrência da omissão. Então, você vai ter que ver. Se o TRT não julgar, a matéria não foi tratada, não está pré-questionada, diante dessa omissão, embargos de declaração. Então, você tem que mostrar onde nos seus embargos de declaração você escreveu que havia omissão. Depois, a decisão dos embargos, em que ele mantém a omissão. E aí, foi por isso, você vai explicar que eu estou aqui no TST fofocando. Eu vim aqui reclamar preliminarmente que o TRT não trabalhou. Não prestou a tutela jurisdicional. Ok, gente? E a transcendência está lá no 896A da CLT. A transcendência está lá para dizer que o recurso de revista ele só será admitido se a causa oferecer transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, elevado valor, política, quando contrariar a súmula OJ, social, quando o recorrente for o reclamante e ele estiver postulando os direitos sociais previstos na Constituição, e jurídica, quando houver uma interpretação nova acerca da lei trabalhista. Olha, política. Ele vai dizer econômica, elevado valor, política, diz respeito às súmulas, que eu te falei, social, jurídica. Ou seja, se você for questionado sobre a transcendência, você vem aqui no 896A, que não tem
nenhum erro. Aqui você vai saber os detalhes sobre o 896, sobre a transcendência, certo? Vamos para o outro ponto, que é um dos mais importantes. É o depósito recursal. Para interpor recurso, quando você for o reclamado alguns recursos, você tem que fazer o depósito recursal. E o que você precisa saber no que diz respeito à reforma são os parágrafos 4º, 9º, 10º e 11º. 4º, 9º, 10º e 11º. O que acontece? Acontece o seguinte, o depósito recursal tem que ser feito numa conta vinculada ao juízo. Não é mais na conta vinculada ao FGTS, é numa conta vinculada ao juízo. Porque a atualização é pela poupança. Há uma DIN tramitando contra isso. Poupança não atualiza nada, né? É o mesmo índice da poupança, mas está lá. Conta vinculada ao juízo. Depois, o depósito, gente, então tem que ser feito nessa conta vinculada ao juízo e não conta vinculada ao FGTS. O depósito, parágrafo 11º, ele pode ser substituído por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial. Em alguns casos, ele vai ser reduzido pela metade e alguns agora serão isentos. O valor do depósito será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, para empregadores domésticos, para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais. Eu quero que você vá lá nos parágrafos 9º e 10º e só destaque, não os casos, mas que você destaque assim, metade, isento. Só isso. Porque aí você vai ali consultar as hipóteses. E quando que eles vão ser isentos? São isentos os beneficiários da justiça gratuita. Aham! Isso quer dizer que a empresa beneficiária da justiça gratuita que quer recorrer isenta do depósito recursal é. Agora, se for... Não é isenta de honorários advocatícios, nem de honorários periciais, mas é isenta de depósito. Olha a reforma. Então, cuidado, pró-empregador aqui não. Bom, então o beneficiário da justiça gratuita, as entidades filantrópicas. Veja, entidades filantrópicas são mais do que entidades sem fins lucrativos. Elas ajudam os outros, quero que você lembre disso. Essas entidades filantrópicas são isentas. Entidade filantrópica, vimos antes, na execução, estão dispensadas da garantia do juízo. Lembra disso? As empresas em recuperação judicial. Não é em liquidação extrajudicial. Empresa em liquidação extrajudicial tem que fazer o depósito. Em recuperação judicial, não. E, além disso, está faltando um que não está aqui, que é a massa falida, está na súmula 86 do TST. Então, justiça gratuita, entidades filantrópicas, recuperação judicial e massa falida são isentos. Então, o que mudou? Mudou que o depósito vai ser feito numa conta vinculada ao juízo e não na conta vinculada ao FGTS. Pode ser substituído, em vez de dinheiro, por seguro, garantia judicial ou fiança bancária. Alguns são isentos e outros vão pagar pela metade. Você não é obrigado a decorar, porque você pode consultar na CLT, só vai destacar essas palavras lá na sua CLT. E estas regras novas com relação ao depósito, elas valem para as decisões proferidas, então, as reclamações já em trâmite, mas para as decisões proferidas depois de 11/11/2017, que é quando entrou em vigor a reforma. Certo? E aí sim, agora os nossos dois últimos pontos. Vamos falar da prescrição intercorrente. Bem, gente, prescrição intercorrente, olha o artigo 11A da CLT. Ela ocorre no processo do trabalho. Tem uma súmula, que é 114 do TST, que diz que não corre prescrição intercorrente no processo do trabalho. Então, ela contraria a nova lei, você tem que riscar ela aí. E o parágrafo 1º diz, a fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Parágrafo 2º diz, a declaração de prescrição só da intercorrente pode ser declarada de ofício. Só da prescrição intercorrente pode ser de ofício em qualquer grau. Prescrição bienal, quinquenal, não pode ser de ofício. E aí a instrução normativa do TST diz assim, a partir do descumprimento da determinação judicial no curso da execução. Certo? Então tem que ser, quando que eu vou aplicar essa regra de prescrição intercorrente? Só a partir do descumprimento da decisão judicial. Algumas coisas para você entender. Prescrição intercorrente é aquela prescrição
intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo, na execução, dentro do processo. Prescrição, gente, ela pressupõe inércia. Inércia de quem? Ela pressupõe inércia de quem? Do exequente ou do executado? Imagine, do reclamante ou do reclamado? Do reclamante. Imagine, se o reclamado ficasse inerte, tudo prescreveria, esse era o caminho. Pressupõe inércia do reclamante, pressupõe inércia do exequente. Então, prescrição pressupõe inércia do exequente em praticar um ato que depende dele para a continuidade da execução. Inércia do exequente. Por mais de quanto tempo? Por mais de 2 anos. Então, é dentro do processo. Por inércia do exequente, por mais de 2 anos, em praticar um ato que depende dele para continuação da execução. Então, se ele não pratica o ato, ele fica inerte por mais de 2 anos, o juiz vai declarar extinta a execução, por prescrição intercorrente, inclusive de ofício. Assim, se o juiz intimar o exequente para apresentar cálculos, até porque há com ele documentos que ele precise apresentar, e ele não o fizer no prazo de 2 anos a partir da intimação do juiz, então, contando-se 2 anos a partir do descumprimento dessa decisão do juiz, o juiz poderá declarar de ofício a prescrição intercorrente no processo do trabalho. Certo, minha gente? E agora sim, nós vamos para a nossa último ponto da reforma, que é o artigo 611-A. O que ele previu? Um litisconsórcio. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho, diz o artigo 611-A, tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre. E aí, lá você estudou com certeza com o Rafael, esse artigo 611-A. Só que o parágrafo 5º é nosso. Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar como litisconsortes necessários em ação individual ou coletiva que tenha por objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. Então, quando você tem um acordo coletivo, ele é firmado entre uma empresa ou mais empresas e o sindicato dos trabalhadores. Convenção coletiva é firmada entre sindicatos dos empregados e sindicatos dos empregadores. Quando se propõe uma ação anulatória ou se postula a anulação de uma cláusula de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, os sindicatos têm que participar. Os sindicatos que firmaram esse instrumento têm que obrigatoriamente participar como litisconsortes necessários, então são aqui obrigatórios, dessas ações individuais ou coletivas. Ok, gente? Então, nós conseguimos, fomos até o final, tratamos de todas as alterações de processo, falamos sobre muita matéria, passamos pela execução, passamos por recursos no processo do trabalho, falamos de audiência, falamos de honorários, falamos de custas, falamos de beneficiário da justiça gratuita, falamos de prazos no processo do trabalho, falamos sobre requisitos da petição inicial, que o pedido tem que ser certo, determinado e líquido. Falamos sobre mais ônus da prova no processo do trabalho, artigo 818 da CLT. Falamos sobre intérprete, artigo 819 da CLT. Falamos sobre muita matéria hoje. E o mais importante, passamos por todos os artigos que foram alterados pela reforma. Isso dá a você segurança, tranquilidade e nos dá a felicidade de saber que você vai lembrar desses nossos encontros, desses pequenos encontros, 4 encontros, 2 comigo, 2 com o Rafael, quando vier uma questão de reforma na nossa prova. Espero que você tenha aproveitado. Essas aulas foram gravadas por nós com muito, muito carinho para vocês, porque trilhar essa caminhada rumo à aprovação é uma das nossas maiores alegrias. E falar da reforma trabalhista é um privilégio, porque nós realmente acreditamos que é uma sorte a que você está vivendo. Por quê? Porque há matérias dentre aqui as pessoas têm que estudar para fazer a prova da OAB em trabalho, que se destacam. E são essas que acabamos de ver. E você se mostra capaz de seguir até o final.
Tomara que caia uma dessas matérias que venha. Eu tenho certeza que você vai estar pronto para isso. Que bom, siga em frente, siga estudando. Não abra mão dos seus sonhos e de manter alegria no coração nessa trajetória. Você não imagina como isso faz a diferença. Um grande beijo para vocês e vá descansar. Tchau, tchau.